Salve galera, tudo bem? O vídeo de hoje eu gostaria de falar com vocês sobre os 8 trabalhos do Egberto Gismonti que você deveria conhecer. O Egberto Gismonti, se você não conhece, ele é um artista brasileiro que nasceu no município do Carmo em 1946 e ele tem uma ascendência libanesa e italiana. O último nome dele, que é o nome de pai, é Amin, e ele escolheu esse nome artístico italiano, Egberto Gismonti. Ele vem de uma família de músicos, ele teve aquela formação clássica de formação em conservatório, e depois de um tempo ele foi estudar na Europa, estudou em Viena, em Paris, estudou, por exemplo, em Paris com Nadia Boulanger, que foi uma influente musicóloga que formou aí uma série de músicos bem conhecidos e extraordinários, como Piazzolla, por exemplo, e voltou para o Brasil porque, a partir de uma conversa com a Nadia Boulanger, que é registrada na biografia dele, a Nadia falou: olha, você pode se tornar um músico clássico, erudito, né? De mediano reconhecimento, ou você pode pegar toda essa bagagem que você teve até aqui, essa tua formação técnica e esse teu talento extraordinário, e fazer diferença com a música do teu país. Tá? E eu entendo que o Egberto Gismonti, ao lado do Hermeto Pascoal, que foi o músico do meu último vídeo, eles formam uma dupla de compositores e musicistas dos mais importantes do panorama atual da música brasileira. Tá? Em termos, eles estão vivos, os dois, e muito atuantes, né? Continuam produzindo muito. Eles traduzem, no meu entendimento, a seu modo próprio, o Hermeto e o Egberto, eles traduzem uma música brasileira viva, pulsante. E no caso do Egberto, o que eu acho muito interessante são essas características, né? Ele vir de uma família com também ascendências bem diferentes, o que reflete essa miscigenação do povo brasileiro. E o contraste com o Hermeto é que o Egberto ele é escolado na música, né? Ele realmente estudou de uma maneira formal a música, né? Desde pequeno, como eu falei, vem de uma família de músicos, de compositores, e essa é a grande diferença da formação dele. Tá? Então, esse vídeo, ele se volta para aqueles que escutaram falar do Egberto Gismonti, talvez conhecem um pouco, mas não tem uma referência assim do que escutar do Egberto, né? Como começar a escutar Egberto Gismonti. Bem, quando o Egberto então volta da Europa para o Brasil, ele grava o primeiro trabalho dele, que é este aqui. Eu até não vou me concentrar tanto nesse trabalho, que é o primeiro trabalho de Egberto Gismonti, de 1967, que é um trabalho que tem... o interessante desse trabalho aqui é que meu CD já está quebradinho aqui, mas vocês conseguem ver a capa dele legal. 1967, esse trabalho, o primeiro trabalho dele. O interessante desse trabalho, que eu ressaltaria, eu não vou me focar tanto nele, é que é interessante isso, né? O quanto, às vezes, um trabalho de um artista, a semente dele está lá, né? Todas as possibilidades dele estão lá. E nesse caso aqui, ele abre com uma música bem conhecida da interpretação dele, que é Salvador, uma música que vai remeter, por exemplo, ao violão de Baden-Powell. O Egberto é um músico que transita bastante bem do piano, onde ele teve a formação mais escolar, mais de conservatório, e o violão, para onde ele transpôs todo o conhecimento dele de música erudita, transpôs para o violão, para conseguir escrever para o violão. Mas o violão do Egberto realmente tem uma linguagem muito própria, né? Muito autêntica,
e, e bastante popular, né? Inclusive assim com técnicas de tapping, bordões, violões com diferentes afinações, né? Que é algo bem próprio dele. Então nesse primeiro álbum a gente vê assim uma vertente do violão do Egberto, que remete ao Baden-Powell, muitas músicas cantadas no estilo samba-canção, ou seja, uma influência, por que não dizer, da MPB cantada do Brasil. Ele ainda também exercendo um papel de letrista e também muitas músicas instrumentais. Daqui eu ressaltaria Computador, que é uma música que vai remeter a um Egberto que dialoga mais com a tecnologia, que ele toca, faz essa intercalação entre piano elétrico, Hammond, que é interessante naquela época, 1967, era bem comum, né? Mas ele já fazia essas experimentações. Então aqui de samba também, uma música que eu gosto muito dele, chamado Prum Samba, que traz uma linguagem de samba-canção, que é bem comum também na obra do Egberto, até um determinado momento onde ele ainda lançava discos cantando, né? Boa parte das músicas dele. Né? Às vezes também chamava alguns intérpretes para fazer a voz. Então, desse primeiro trabalho, eu ressaltaria também a música O Sonho, que foi uma música que concorreu a um festival na voz de Elis Regina. Não ganhou o festival, mas o fato de ter participado do festival projetou a música do Egberto Gismonti. Ela teve inúmeras gravações, até pelo próprio Hermeto Pascoal, nos Estados Unidos ele gravou essa música. E também, enfim, ser cantado, ter uma música cantada pela Elis Regina significava muito, né? Então, nesse caso, também eu ressaltaria o estudo número 5, que mostra a vertente erudita do Egberto. O meu raciocínio aqui é que nesse primeiro álbum dele, de 1967, a gente vê já a semente de tudo aquilo que o Egberto faria nos anos subsequentes. Obviamente, o mesmo que eu falei lá no vídeo do Hermeto, né, é difícil fazer uma seleção de 8 álbuns do Egberto, porque esses caras são gênios e têm uma execução primorosa, trabalham com músicos talentosíssimos, gravam em estúdios extraordinários, então é difícil selecionar, talvez o mais fácil fosse dizer assim, um ou outro, que é um álbum que não cai muito no meu gosto, né? Mas a discografia do Egberto é muito extensa, ele tem um catálogo brasileiro, tem um catálogo internacional, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então é difícil selecionar. O próximo trabalho dele, que eu começaria praticamente, então, as minhas recomendações. Você quer escutar Egberto? Você começa então por esse álbum. Eu já falei dele em outro vídeo meu sobre os melhores trabalhos do rock progressivo brasileiro. Ele não é um trabalho de rock progressivo, como eu falei lá. Ele é um trabalho de 1976 e se chama Academia de Danças. Esse trabalho aqui é incrível, porque o Egberto ele começou a produzir alguns álbuns nos Estados Unidos, um álbum do Ayrton chamado Identity, e ele trouxe dos Estados Unidos alguns teclados eletrônicos analógicos, e ele começou a experimentar com isto. Teve uma vez também, eu tenho uma história muito pessoal para contar disso aqui. Eu sou um cara apaixonado por esse álbum, acho que esse álbum aqui ele deveria ser conhecido, bem mais conhecido por brasileiros. Ele tem partes cantadas também, tá? Ele foi produzido pelo Geraldo Eduardo Carneiro, que é um letrista e musicista extraordinário, que trabalhou muito com o Egberto. E uma vez eu falei com o Robertinho Silva sobre esse álbum, porque é um álbum tão elaborado do ponto de vista instrumental, que eu pergunto, cara, como é que vocês fizeram para compor e ensaiar aquilo? E ele disse que o Egberto tinha um estúdio e que naquela época o comprometimento total com a música permitia a eles ficarem trancados no estúdio e ficavam lá ensaiando. Mas esse aqui é um álbum realmente antológico, de uma beleza enorme com esses elementos. Tem música erudita, tem partes orquestradas, tem partes com bastante influência, vamos dizer assim, de rock,
com violão eletrificado num estilo Hendrix, e também uma banda num contexto fusion, arrebentando tudo, destruindo tudo, e também músicas de um lirismo, né? Tem uma sequência aqui de músicas que é Bodas de Prata e Quatro Cantos, que são de uma beleza enorme, né? Cantadas, obviamente, em português, a poesia é muito legal, muito bem feita, e vale a pena realmente a audição. O próximo álbum, aquele que eu falei para vocês, Academia de Danças, é de 1976, tá? O próximo álbum que eu gostaria de falar para vocês, ele para mim é um divisor de águas, na realidade, 2 álbuns de 77. O que ele lançou no Brasil e o que ele vai lançar no exterior. O que ele lançou no Brasil é esse aqui, Carmo. Esse álbum aqui, talvez esse e o Sol do Meio-Dia foram os primeiros álbuns que eu escutei do Egberto, tá? Esse álbum ele coloca aqui, dá uma mensagem, né, dizendo que realmente ele estava encontrando o caminho dele. Ainda é um álbum que abre com a música Baião Malandro, que é uma música bem conhecida dele, é um tema instrumental, e tem coisas fantásticas como Café. Temos aqui a participação, por exemplo, de Vanderleia cantando Educação Sentimental, Joyce cantando Apesar de Tudo, e tem músicas instrumentais dele, além de Baião Malandro, tem Raga, por exemplo, e também uma versão de Bodas de Prata bem legal, que não é cantada, como naquele álbum de 76, né? Então, os álbuns do Egberto também têm diferentes versões, né, ao longo dos diferentes álbuns, e é um álbum sensacional, ele é de uma agressividade que muitas vezes a música do Egberto possui, né, como a música Baião Malandro ou mesmo Raga, possuem, e também sempre o lirismo, e ele cantando também algumas dessas músicas, ou fazendo até duetos, né? Por exemplo, como Apesar de Tudo, que ele faz um dueto na voz com a Joyce. O outro álbum que ele lançou no exterior ele acabou sendo, vamos dizer assim, convidado por um emergente produtor alemão que estava criando um selo europeu chamado ECM Records. O nome desse produtor alemão é Manfred Eicher, e convidou o Egberto então para gravar umas músicas pelo seu selo, né? O que vai resultar nesse disco aqui, que é o disco que projeta o Egberto internacionalmente, mesmo na Europa, né? Que se chama Dança das Cabeças, um disco que ele gravou com o extraordinário Naná Vasconcelos. E esse disco aqui, então, é um duo, ele tem aquela vertente também do Egberto de tocar no estúdio, assim, só piano ou violão e percussão. E conta a lenda que ele estava indo gravar esse álbum, encontrou com o Naná em alguma dessas cidades europeias, imagino que seja Paris, e diz que ia fazer aquele álbum, que estava, né, na expectativa, e o Naná segue com ele, e eles fizeram esse álbum aqui, que é um álbum, no meu entendimento, de música universal, né? Então, um paralelo, assim, enquanto o Hermeto talvez acabou fazendo uma carreira mais nos Estados Unidos, né, em virtude dos fellows terem ido para lá, como o Ayrton, a Flora, no caso, o Egberto sempre teve uma carreira muito estruturada, muito reconhecida na Europa, né, em termos de gravações, porque ele vai gravar aqui vários álbuns por esta ECM. Esse álbum Dança das Cabeças, ele ganhou 3 diferentes prêmios, né? Prêmios de revistas especializadas, tanto de revistas de jazz, revistas de world music, e ele é um álbum, talvez, se eu pudesse dizer assim, por onde começar também, escutando o Egberto, não é um álbum fácil de começar por este, né? Eu diria que seria, talvez, por essa dobradinha, né? Seria o Carmo e Dança das Cabeças, 2 álbuns de 1977, né? Inclusive esse aqui com essas capas extraordinárias da ECM Records, né? Dessa simplicidade que também mostra muito da música, uma música do Egberto Gismonti.
Bem, seguindo em frente, o próximo álbum é um álbum de 78. Os anos 70 realmente foram muito produtivos na carreira do Egberto Gismonti, no meu entender, né? E o Egberto, então, começa a trabalhar aqui, volta a trabalhar com banda, que ele tinha feito naquele de 76, com uma banda diferente. Esse álbum aqui é o álbum no qual ele grava um dos seus maiores sucessos de música instrumental, que é Frevo, que é o álbum Nó Caipira. Começa com a música Saudações, que é uma música de violão e voz bem legal, e depois ruma para uma quebradeira total com uma banda extraordinária, né? Composta, eu ressaltaria aqui a bateria do Luiz Eduardo Nazário. É o único álbum que ele grava com o Luiz Eduardo Nazário. E aqui os elementos de maracatu e de frevo que ele grava aqui são impressionantes, né? Eu realmente, é um álbum que eu não canso de escutar e recomendaria a todos vocês, né? Nó Caipira, de 1978. Tá? Aqui também vão ter esses elementos também de música orquestrada, música cantada, música instrumental de excelente qualidade e com uma influência muito grande da música autenticamente brasileira, ritmos, principalmente ritmos nordestinos, né? Frevo e maracatu. Este aqui, eu nem me recordo agora se ele foi lançado também pela ECM Records ou se ele foi lançado pela EMI, né? Ele foi lançado no Brasil, esse álbum aqui. O próximo álbum é um álbum de 1980, né? Que é o álbum Circense. Esse aqui já de volta com Robertinho Silva na bateria, Mauro Senise nos sopros. E eu não me recordo agora quem faz o baixo nesse álbum. É um álbum bem legal, tá? Ele trabalha com toda a estética circense, tá? E o baixo é de Luiz Alves, que trabalhou com ele em outros álbuns também, tá? Nesse álbum aqui é registrado algumas das músicas também mais bonitas do Egberto, como, por exemplo, Palhaço, que é uma das músicas dele mais conhecidas e considerada aí, se a gente vai procurar, sempre tem a mais linda, mais, né? Então, não nesse sentido, mas é uma das músicas, considerada uma das músicas mais bonitas já feitas até hoje. Ela é muito bonita, uma música com banda e orquestra. Eu ressaltaria também aqui a música Mágico, então com esses elementos, né, do imaginário circense. E Equilibrista também, eu ressaltaria. E esse álbum aqui ele tem uma participação mais do que especial, que é do Shankar, né, no violino. Tá? Aqui então, o Shankar, aqui está L. Shankar, eu não sei se seria o Ravi Shankar, mas a foto não parece o Ravi Shankar, mas Shankar que faz esse violino bastante interessante em Cego Ederaldo, uma música então com violão, com os violões do Egberto e um violino de influência indiana, né, que é algo também que influencia bastante a música do Egberto. Aqui, esse álbum aqui de 1980, esse álbum aqui vai gerar, que é muito interessante também na carreira do Egberto, que ele intercalava esses álbuns do Brasil com aquilo que ele lançava na Europa, o que ele fazia com outros tipos de formação na Europa, ou fazia solo, como a gente viu aquele com Naná Vasconcelos, ou um outro álbum que se chama Solo, dele, que também foi lançado pela ECM Records, que tem uma gravação maravilhosa de frevo, frevo rasgado. E esse álbum Circense, ele vai lançar 2 álbuns pela ECM Records, que ele vai gravar com os parceiros dele, que e por isso que eu faço referência aqui, vai ser o meu 7º álbum de referência aqui, é esse álbum que ele vai gravar com o baixista extraordinário Charlie Haden e Jan Garbarek,
no saxofone. E esse álbum aqui é um irmãozinho de um outro álbum que vai ser lançado então em 1981, é uma resposta gringa ao circense no Brasil. Assim eu entendo pelo menos. O irmãozinho gêmeo dele no exterior vai se chamar Mágico, que é um outro álbum também tão legal quanto. Eu até prefiro o Folk Songs. Folk Songs é aquele tipo de álbum universal, de música universal, e aqui ele vai gravar, por exemplo, Cego Ederaldo, do álbum Circense no Brasil, e Equilibrista, também do álbum Circense no Brasil. Além disso, também ele grava o conhecido som dele, Bodas de Prata, e ele vai ter inúmeros álbuns aí com essa parceria com Charlie Haden e Jan Garbarek, né? A gente também consegue encontrar vídeos na internet com isso. Eu gostaria de encerrar essa minha breve introdução, tipo, se você não conhece Egberto Gismonti, começa dessa forma, né, por esses álbuns que eu estou recomendando. Eu queria encerrar de muitos outros, como eu havia falado, que para mim marcam muito, né, a carreira do Egberto, por esse álbum aqui, que eu acho extraordinário. É o seguinte, o ano é 1985, e Egberto Gismonti resolve fazer uma homenagem ao maestro maior, ao músico maior do Brasil, chamado Heitor Villa-Lobos, o que resulta nesse álbum aqui. Tá? Eu queria tirar esse plástico aqui da casa que eu comprei esse álbum, né? Se chama então Trem Caipira, esse álbum. E esse álbum ele é interessante pelo seguinte, eu sei que eu tenho muitos inscritos no meu canal que são pianistas, tecladistas. Esse álbum é o Egberto tocando vários sintetizadores e piano, com a participação de alguns músicos, por exemplo, no violoncelo, e também em alguma flauta específica. Né? Então aqui tem o Nivaldo Ornelas, participa desse álbum, o Jacques Morellenbaum no cello, um cello bem bonito, na baquena número 5, e também o Bernard Wistretti nas flautas. Esse álbum aqui está a contracapa, né? Esse álbum ele é um primor de domínio, de síntese, de sintetizadores, de sons de sintetizadores, mixagem. Ele gravou praticamente sozinho as gravações, a produção das gravações dos sintetizadores foi ele que fez, as produções externas, como por exemplo piano acústico, aí sim vai ter outro tipo de produtor. Esse álbum aqui eu quero voltar com ele em outro vídeo posterior. Ele é um primor para quem quer conhecer da música do Egberto, porque aqui também está uma outra diferença da música do Egberto para do Hermeto, né? O Egberto ele utilizou muito mais os sons sintetizados, eletrônicos, eletrificados do que o Hermeto. E pessoal, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Os meus vídeos eles são assim tipo shows do Frank Zappa, né? Eles não têm pouquíssima produção, não tem luz estroboscópica, não tem gelo seco, os meus vídeos não têm produção quase alguma. Espero que vocês tenham gostado. Eu faço isso porque eu acho que é um conhecimento que tem que chegar na sociedade brasileira, tem que chegar para a gurizada que está vindo aí, que é musicista ou que gosta de música brasileira, conhecer mais do trabalho desses gigantes da música mundial, da música universal, da música cósmica, né? E se você não conhece a música de Egberto Gismonti, você tem que conhecer a música de Egberto Gismonti. Se você curte música, se você se emociona com música, você tem que conhecer a música desse grande gênio da música chamado Egberto Gismonti. Pessoal, se gostou do vídeo, dá um joinha aí e divulga o meu canal entre os seus amigos, que é um trabalho que eu faço com muito gosto e faço porque eu acho que vale a pena, tá certo? Até o próximo. Tchau!